A paz do Senhor a todos. Chegamos a mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, que tem como tema Davi é ungido rei. Nosso objetivo geral, acompanhe comigo na tela. Conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Objetivos específicos, acompanhe comigo na tela. Apresentar a unção de Davi como rei. Delinear a virtude de serviço do rei Davi. Retratar Davi como um guerreiro. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, do verso 1 ao verso 13. Acompanhe comigo na tela. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e este que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O nosso texto áureo diz assim, acompanhe comigo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. A nossa verdade prática diz assim, acompanhe comigo. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Hoje aprenderemos a respeito da unção que capacita aquele que é escolhido por Deus. Também vamos aprender sobre os significados da unção. E para comentar a lição de hoje, está nos dando a honra da sua presença, pastor Vanderlei Tadeu, do setor de número 4, e também conosco o pastor Luiz Pantaleão, do setor de número 2. A paz do Senhor, pastor Vanderlei. A paz do Senhor, pastor Danilo. A paz do Senhor, pastor Luiz. A paz do Senhor a todos os nossos telespectadores. A paz do Senhor, pastor Luiz. A paz do Senhor, pastor Danilo, pastor Vanderlei, a paz do Senhor, a todos os nossos professores da IBD, alunos
que nos dão a honra da sua presença nessa matéria. Que Deus possa abençoá-los e iluminá-los pela sua palavra. Muito bem, daremos início ao nosso primeiro tópico, que tem como Davi é o rei ungido. Os significados do propósito da unção. Qual a importância de ser ungido por Deus? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, a importância da unção, nós vamos observar que a unção era uma prática no Antigo Testamento feito pelos patriarcas, pelos sacerdotes e pelos profetas, nos quais esta unção era feita com óleo no Antigo Testamento, segundo o que a Bíblia nos mostra no livro de Êxodo, capítulo 30, do versículo 23 ao versículo 30, quando Deus pede para que assim seja feito, quando ele pede para Moisés sobre a oferta para a unção. E nós temos pelo menos duas palavras, que aqui no hebraico, as palavras para unção, como suque e marchia, que traz a nós. A palavra suque, ela aponta para a unção com óleo, em pessoas como no corpo, e enfermos, reis e sacerdotes que eram ungidos. E nós vamos encontrar isso, pelo menos, em algumas passagens bíblicas, mas eu relato aqui uma delas. Nós vamos ver o exemplo de Lucas, no capítulo de número 7, versículo 38 a 46, que a Bíblia fala que foi a unção que foi feita na casa de Simão, o leproso, por uma mulher na qual ela veio ungir os pés, ou a cabeça de Jesus, e enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos. Por quê? Esta era um costume judaico que eles tinham, e quando o dono, ou aquela pessoa que era o dono da casa, convidava alguém, tinha o seu convidado, e ele chegava, ele era ungido, ele era recebido com uma unção e mais algumas outras coisas que fazia parte do costume judaico. E a Bíblia vai nos dizer que esta mulher, ela quebra o vaso de alabastro, unge a Jesus. E nós vamos ver esta prática também no livro de Tiago, a unção no Novo Testamento, no caso no livro de Tiago, para os enfermos. Então era uma unção prática, com óleo, que nós vamos encontrar no Antigo Testamento. É claro que depois nós vamos também encontrar a segunda palavra, que é a palavra marchia, e ela traz para nós agora o propósito da unção, ou seja, de untar, a ideia de cobrir. E esta palavra, ela traz a unção em pedras, no caso que nem está descrito lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 31, versículo 13, quando Jacó foge do seu irmão Esaú e ele faz uma promessa, ele apresenta a Deus ali um pedido, que se o Senhor o levasse ou trouxesse, ele unge ali uma pedra. Então essa era uma das práticas. E também esta palavra ela nos traz para mostrar a nós a unção, os utensílios do templo na época, como no tabernáculo, também no templo do Senhor. Então esta unção era para os objetos também do tabernáculo. Muito bem, pastor Vanderlei. A respeito dos simbolismos da unção, qual é a diferença da unção no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Pastor Luiz. Pastor Danilo, muito interessante esse questionamento, pois a palavra hebraica referida a ungir, como bem falou o pastor Vanderlei, o Machia, é usada 69 vezes no Velho Testamento. E ela traz a ideia de aplicar o óleo, sendo esfregado sobre um objeto ou então derramado sobre a cabeça de uma pessoa que está sendo ungido. Esta unção no Velho Testamento é uma simbologia visível,
ele vai apontar para o Novo Testamento. Mas no Velho Testamento, ele era feito basicamente a profetas, reis e sacerdotes, por serem pessoas que tinham um serviço especial a realizar diante de Deus e da nação de Israel. Nós vamos ver no contexto da nossa lição que Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu a Davi no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Isso nossos telespectadores vão encontrar em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Esta preposição do, pastor Danilo, usado neste versículo, vai nos remeter a um componente especial, um óleo totalmente especial. Não poderia ser qualquer óleo usado. Nós vamos encontrar essa ideia em Êxodo, capítulo 30, da composição deste óleo. Ele era um óleo especial, designado por Deus com quantidades exatas. Não poderia esse óleo ser usado para nada outra coisa a não ser a unção, pois este óleo figura o Espírito Santo que se derramou nos dias de hoje. Acompanhe, por gentileza, aos nossos irmãos, o que Joel fala no capítulo 2, versículo 28, tão conhecido da Bíblia. E há de ser que depois derramarei, olha essa palavra, o óleo era derramado. Agora Deus usa o profeta Joel dizendo que há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. Esta unção do Velho Testamento, ela aponta como uma figura para um Novo Testamento na pessoa do Espírito Santo. Agora, a palavra usada para ungir no Novo Testamento são três. A primeira é a prática que nós temos de ungir com óleo como simbologia de fé para a cura divina. A segunda é uma capacitação que Deus dá para determinadas pessoas para saber o que é verdadeiro e certo. O poder do Espírito Santo operando em conjunto com a palavra, dando conhecimento e sabedoria. Mas na pergunta que o pastor me fez, a palavra usada, ela traz uma designação ou comissão especial de Deus, com um derramamento específico do Espírito Santo, para que essa pessoa possa cumprir dadas tarefas, como, por exemplo, usado em Lucas capítulo 4, quando a Bíblia afirma que Jesus foi ungido para o seu ministério. A unção, pastor Danilo, ela está diretamente ligada ao chamado de um indivíduo para cumprir uma tarefa ministerial dada por Deus. Em outras palavras, quando Deus dá a alguém uma tarefa ou um chamado ministerial, ele também vai disponibilizar todo o poder, toda a autoridade, todos os dons e revelações, discernimentos, que podemos chamar de capacidade, que são necessárias para cumprir esta tarefa. Ora, Paulo ainda escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 7, mas a cada um de nós a graça foi dada de acordo com a medida do dom de Cristo, pastor Vanderlei. Em outras palavras, este dom medido de capacidade divina está diretamente ligado ao fato do indivíduo ser capaz de funcionar no dom que Deus lhe designou, com vistas ao ministério, ao seu chamado. Glória a Deus. Muito bem. A questão dos dias atuais, a unção faz a diferença? Pastor Vanderlei. Com certeza, pastor Danilo. Nós vamos ver que Davi, nos dias em que ele foi chamado por Deus, foi ungido por Samuel e teve aquela batalha com o Golias, que na verdade nós vamos encontrar aqui, Davi não era um homem de guerra. Davi era um pastor de ovelhas, e aqui nós tributamos toda a honra, e Davi tributa toda a honra a Deus, porque quando ele vai ao encontro
do Golias, a Bíblia vai nos dizer que ele fala que ele iria em nome do Senhor dos Exércitos. E no Novo Testamento nós vamos encontrar no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 14, nós vamos encontrar aqui uma lição interessante para nossos dias, que nós vamos ver aqui a questão de Pedro. Pedro sempre foi um líder, Pedro sempre teve um espírito de liderança. Durante o tempo que ele percorreu com Jesus nas terras da Palestina, Pedro sempre teve esse espírito de liderança. Só que se nós formos observar, Pedro sempre falava na hora imprópria, agia de maneira imprópria, e nós vamos encontrar isso no capítulo 2, no versículo 14, que Pedro, quando agora o povo que estava ali, aproximadamente 120 irmãos, receberam o Espírito Santo, e tinha pelo menos 16 nações naquele dia ali, e Pedro se coloca em pé mediante a tantas pessoas, e ele agora, quando alguém diz que eles estavam embriagados, Pedro se levanta agora com palavras tão sábias. E quem poderia fazer isso? Somente um homem cheio do Espírito Santo, um homem que outrora não tinha controle sobre a sua natureza, agora ele toma a palavra, e nós vamos ver ali algo extraordinário que Deus faz naquele dia. E Pedro é usado de uma maneira esplêndida na presença do Senhor. E na sequência, no capítulo 3, nós já vamos encontrar agora o Pedro entrando no templo na hora nona, na hora da oração, juntamente com João, e nós vamos ver a ousadia novamente de Pedro diante de um paralítico que era colocado na Porta Formosa. E, pastor Luiz, isso me chama muito a atenção, porque a Bíblia vai dizer que quando ele olha para o paralítico, ele não fala em nome do seu companheiro, ele só fala, olha para nós, mas na hora de mandar o paralítico levantar, ele diz assim, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E isso é interessante, porque o Espírito Santo, ele nos dá ousadia para podermos aplicar a palavra de Deus, pregar o Evangelho. E na sequência nós vamos encontrar aqui que esta unção, ela é individual. Esta unção, ela é individual. E Pedro falou por si. E esta unção, ela não deve ser egocêntrica, guardada para si próprio. Esta unção deve ser compartilhada com quem necessita. Então aqui nós vamos ver que a unção, ela faz a diferença de uma maneira extraordinária nas nossas vidas nos dias de hoje. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele tem um melhor resultado na sua chamada ao ministério, ou até mesmo para se fazer a obra de Deus. Muito bem. Chegamos ao final desse primeiro tópico e já voltamos. Chegamos ao nosso segundo tópico da nossa lição, que tem como tema Davi, o rei que era servo. Independente da posição que o cristão ele ocupa, ele não pode deixar de ser servo. Pastor Luiz. A ideia, pastor Danilo, de ter honra, ele pode significar ter destaque, pastor Vanderlei. Ou seja, alguém que possua algum privilégio ou distinção entre os demais em determinada ocasião. É interessante entendermos que o poder é algo que o nosso lado humano caído ama, deseja. Ele mandar, decidir, influenciar é desejoso para cada um dos seres humanos.
O título que se tem remete ao tamanho do poder, pastor Vanderlei, que a pessoa tem em suas mãos. Porém, o cientista francês Louis Pasteur, que trouxe inúmeros benefícios à medicina e à química, e que salvou e vem salvando até hoje com as suas descobertas em vacinas e medicações, ele diz que não é a profissão que honra um homem, mas é o homem que honra a sua profissão. Não é o que eu sou, não é o nome que eu tenho, mas o que eu faço é que é determinante. Davi era capaz de arriscar a sua própria vida para salvar uma ovelha. Nós vamos ver isso lá em 1 Samuel capítulo 17. Ele lutava com o urso, lutava com o leão para salvar uma ovelha. Nós vamos encontrar que, a despeito de Davi ter sido ungido rei e ele ser o homem segundo o coração de Deus, ele nunca deixou de apacentar as ovelhas de seu pai. Ora, não é porque Deus o ungiu e ele haveria de assentar no trono que ele deixou de fazer o que lhe cabia. Nós vamos encontrar Davi sabendo que Deus o escolhera para ser sucessor do trono de Saul, mas ele nunca se negou a dedilhar a sua pequena harpa para acalmar o espírito do rei. Lá em 1 Samuel nós vamos encontrar esses detalhes. E apesar de ele ser um soldado inigualável, e eu acho isso maravilhoso, um comandante corajoso, um rei exemplar, Davi, o homem segundo o coração de Deus, sempre atribuiu todas as suas vitórias ao Senhor dos Exércitos. E eu amo as palavras de Salomão, que aprendera com Davi. Quando ele é questionado a esse respeito, ele tributa toda a glória dos seus feitos a Deus. E ele diz assim, lá em 2 Crônicas, capítulo 2, versículo 6, porém, quem seria capaz de lhe edificar uma casa a Deus, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E aí ele responde, e quem sou eu? Ora, ele era o rei. Ele diz, quem sou eu que ele edificasse casa, salvo para lhe queimar incenso perante ele? Em outras palavras, se eu preciso fazer a casa para Deus, é para que eu possa estar lá adorando a Ele e reconhecendo a sua soberania. Um grande exemplo que nós encontramos é o apóstolo Paulo, com todo o seu ministério glorioso e almas e igrejas que foram abertas. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, já na forma que ele se identifica, ele aborda esse assunto da honra de servir ao Senhor. E ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Isso é lindo, pastor Vanderlei. Porque no entendimento do apóstolo Paulo, é impossível ser apóstolo sem antes ser servo. Sem antes se submeter ao Senhor e depender dele e colocar-se à sua disposição. E eu participo desta opinião. É impossível eu ser um pastor, um obreiro, um dirigente de congregação, um professor da IBD, sem antes eu me dispor a Deus e estar à disposição do seu querer. Porém, pastor Danilo, é importante frisarmos que os títulos são necessários. Nós precisamos organizar o sistema. A nossa igreja tem um pastor presidente, um vice-presidente, tem um tesoureiro, tem um secretário, tem os seus auxiliares, que são os setoriais e os dirigentes de congregações, e esses levam títulos, e que nem todos recebem grandes títulos. Poucos mandam e muitos têm que obedecer. O sistema é determinante para isto. Mas todos, independente do título, pastor Vanderlei, todos somos chamados ao grande, sublime e real título de servo de nosso Senhor Jesus Cristo.
Não pense, nossos telespectadores, que o título de servo é algo simples. Repito, é uma posição grande, sublime e real, e que nesta geração, não é para qualquer um. Muitas pessoas, e vamos abordar mais à frente a nossa lição, muitas pessoas estão preocupados na posição, no status e não na servidão ao Senhor. O grande problema em questão é que as pessoas se preocupam, lutam e se ferem mutuamente para conquistar e manter os seus títulos. Mas isto é tão pequeno comparado ao exercício de ser servo do Senhor, de fazer aquilo pelo qual Ele me chamou, aquilo que Ele me salvou e me capacitou. Título valioso no reino não é pelo que eu sou conhecido ou reconhecido na comunidade ou na igreja em que eu estou inserido, mas pelo tanto que nós somos servos do Rei Jesus Cristo, Pastor Danilo. Glórias a Deus. Nós vemos que o Espírito do Senhor se retira de Saul. Qual é o perigo quando o Espírito Santo de Deus se aparta do cristão? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, é interessante isso daqui, porque nós somos chamados e o Senhor, Ele nos enche do seu Espírito, e nós vamos observar aqui, Saul, quando o Espírito de Deus se retira de Saul, automaticamente um espírito mau toma conta da vida de Saul. E Saul já perde agora aquela liderança dentro da vontade de Deus, que ele estava tentando fazer isso. Nós vamos observar no capítulo 13 de 1 Samuel, no versículo 1, que até o momento em que Samuel pede para ele aguardar e não tomar nenhuma decisão, Saul vinha vencendo guerras, batalhando, só que a partir dali nós vamos encontrar que pelo menos ele passou esse período, uns 2 anos, que ele foi rei por 40 anos, e no mínimo 38 anos ele estava fora da direção de Deus. E a partir dali agora, um espírito mau passa a dominar a vida de Saul. E nós vamos ver lá no capítulo 16, versículo 18, que Davi é chamado, é procurado para dedilhar a sua harpa na presença do rei, para que aquele espírito mau se retirasse. Então, o perigo, pastor Danilo, é que se nós não estamos cheios do Espírito Santo, ou o Espírito de Deus se retira, a casa não vai ficar vazia. A casa vai ser ocupada. E isso é o perigo. E esse perigo, ele para nós, obreiros do Senhor, ele é muito grande. Como que nós vamos estar na frente de um trabalho ou de um departamento sem a direção total do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Muitas vezes nós agimos por conta própria, se nós não tivermos na direção do Espírito Santo. E nós vamos ver isto, pastor Luiz, também no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que Paulo descreve que a pessoa passa agora a ter uma mente cauterizada, que para ele acha que o que ele está fazendo está correto, mas não sabe que aquilo tudo, às vezes, não é da vontade de Deus. E a partir desse momento, nós vamos encontrar no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 7, Saul tomando decisões de consultar uma feiticeira. Porque agora
em vez de ele buscar a Deus, diferente de Davi, que nós vamos encontrar na Bíblia, Davi sempre foi um guerreiro, um rei vencedor. E nós não vamos ver agora Davi quase perdendo guerras. Davi não perde guerras. Só que Saul começa a perder. Porque Davi atribuía toda a glória a Deus e não saía para a guerra sem consultar ao Senhor. Então, um homem cheio do Espírito Santo, ele não faz nada por conta própria. Ele passa a consultar a Deus a partir de agora. E quando o Espírito se retira, este homem age por conta própria. Ele chega até a consultar uma feiticeira, ao invés de consultar ao Senhor. Então, isso para nós, cristãos, nós que estamos na direção de uma igreja, de um departamento, nós temos que ser cuidadosos para que nós não venhamos a entristecer o Espírito Santo. Porque às vezes acontece de uma pessoa entristecê-lo e não se reconciliar com Deus. E aí nós estamos na situação que estava Saul. Muito bem. Deus levanta autoridades. Deus tem tudo em seu projeto e na hora certa. Pastor Luiz. Pastor Danilo, eu diria que com toda certeza sim. E iria mais adiante ainda. Deus tem a hora certa, a pessoa certa, e Ele prepara as condições certas para que o seu propósito se cumpra, para que aquilo que Ele quer aconteça. Ele é Senhor do tempo, mas não apenas do tempo. Deus, Ele controla, Ele é Senhor da história. Tudo está ao seu controle. Nós vamos ver o Salmo 89, versículo 20, a Bíblia nos trazendo a informação de Deus dizendo: achei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Mas aonde estava Davi? Qual eram as condições que Davi tinha para ser rei naquele momento, pastor Vanderlei? Ora, quando Deus envia o profeta Samuel a ungir Davi, e ele chega na casa de Jessé, ele vê todos os filhos, mas Deus olha para aquilo e diz: olha, Samuel, você conhece o exterior, e eu conheço o interior, ainda não chegou. Então a Bíblia nos informa que Samuel pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Aonde estava Davi? No campo, trabalhando. Estava distante, aparentemente esquecido, longe do olhar do profeta e do pai, mas não longe do olhar e das escolhas de Deus. A pessoa certa, para a posição certa, mas precisava a hora certa. Nada podia agora impedir Samuel de chegar à pessoa certa, porque Deus estava dirigindo. E Deus não erra. Deus ainda até hoje tem as suas escolhas. E simplesmente desta maneira, pastor Vanderlei, Deus não erra. As suas escolhas são perfeitas. E por isso Ele vai manipular, coordenar a história para que Davi chegue a ser rei. Quando Samuel chega a Saul e diz: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo. Está dizendo: eu já escolhi a pessoa, eu já disse para ele e estou escolhendo a hora para colocá-lo. Mas Davi era apenas um adolescente. Ele ainda não tinha capacidades aparentes para ser rei. Uma tarefa tão árdua. Precisava ser treinado, capacitado. E essa espera é o que muitos de nós não querem. Nossa ansiedade, pastor Vanderlei, nos leva a pular etapas, pastor Danilo. A desejar pular
a escola de Deus, a capacitação de Deus. E aí vem homem sem unção, homem sem chamado, homem sem capacidade, querendo fazer algo que não foi lhe dado para fazer. Davi era apenas um adolescente, mas Deus o leva ao convívio do rei. Ora, a Bíblia vai nos ensinar que Davi, ele é tirado de trás das malhadas para tocar uma harpa, para que o espírito que estava sobre Saul se acalmasse, se distanciasse. E Saul se apaixona, gosta tanto dele, que acaba o escolhendo para ser escudeiro. Olha que coisa brilhante, como Deus sabe conduzir a nossa história para que no momento certo convirja para os seus propósitos. Davi foi aprender a ser rei com o rei. E ele foi aprender a ser general sendo escudeiro, vendo como os generais agiam. Era Deus o capacitando e o levando para que o seu propósito se tornasse real em tempo adequado. Isso nós vamos encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 19. Eu vejo uma estranha ironia aqui nessa passagem, porque Davi ele é empregado pelo rei para acalmar de um espírito maligno que o atormentava e escolhido para ser seu escudeiro. Veja se concorda comigo, pastor Danilo, que mais do que qualquer outra pessoa, Davi era a chave para a vida e para a morte do rei Saul. Mas ele soube esperar. Ele não pulou etapas. Ele não fracassou nas suas ansiedades de chegar aonde Deus lhe havia prometido. Ele soube aguardar até que chegou a hora certa, o momento correto em que Deus o levou a ser rei de Israel. Repito, Deus comandou a história de Davi para o momento certo ser rei. E assim é conosco também, pastor Danilo. Glória a Deus. Ressaltando que Deus não escolhe capacitado, mas Deus capacita os seus escolhidos. Nós já voltamos para o próximo tópico. Chegamos ao nosso terceiro e último tópico, que tem como título Davi, o rei que era guerreiro. Referente ao gigante Golias, quando foi afrontar o povo de Deus, Saul não se manifestou. Quando o Espírito Santo se retira, é perceptível? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, é interessante isso daqui, pelo seguinte, nós vamos observar que Saul, ele se cala, ele não tem atitudes mais a partir do momento em que isso acontece, e é perspectivo sim, porque nós vamos encontrar isso no silêncio dele, do próprio Saul. A apatia de Saul é um resultado, e o povo viu isso na vida de Saul. Tem muitas pessoas que eles tentam passar uma imagem e na verdade ele não está vendo, mas o povo percebe esta situação. E Saul, só com o fato de ele ceder as armaduras para Davi, só com o fato de o Golias já estar afrontando o povo de Israel por 40 dias, 2 vezes por dia, já nós observamos aqui que ele estava transmitindo ao povo agora um medo que ele estava sentindo. Porque Saul estava com medo agora. Ele sabia que a guerra era perdida. Ele sabia que ele não teria condições
de trazer um bom resultado para o reino, se ele fosse ao encontro para lutar com os filisteus e principalmente agora com o gigante. Então ele prefere ficar calado, o povo percebe isso, só que Deus é tremendo, né? Deus agora, por intermédio de Jessé, envia seu filho, e seu filho chega lá na presença do rei. Agora ele vê aquela situação toda, se coloca na presença do povo agora como alguém que não aceita que o seu Deus seja afrontado, porque na verdade quem está sendo afrontado não é o povo somente, mas o próprio Deus. E Davi decide pelejar contra o Golias. Aqui nós vamos ver que um homem cheio do Espírito Santo, ele não olha para o tamanho do obstáculo que ele tem pela frente, mas sim pelo tamanho do Deus que ele serve, que com certeza lhe dará vitória. Enquanto a pessoa como Saul, que estava agora sem o Espírito de Deus, ele recua, ele não vai ao campo de batalha. Esta é uma das verdades que nós encontramos aqui, e foi visível tudo isto. E Davi, ele soube valorizar muito esta questão do Espírito de Deus na sua vida, porque no Salmo 51, versículo 11, ele havia cometido um erro, mas ele já clama por misericórdia a Deus, dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque Davi sabia o valor que isso tinha na sua vida, como rei, como guerreiro, como um homem de Deus. E nós precisamos valorizar o Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, porque ou então nós não teremos condições de avançar com o progresso do Evangelho, pregando o Evangelho, falando de Jesus, porque sem o Espírito Santo de Deus, o homem deixa de ter esta ousadia do Espírito Santo. Muito bem. Nós sabemos que neste cenário foi até colocado a respeito de quem vencesse esta batalha tinha os seus prêmios. O coração de Davi, quando aceitou essa batalha contra Golias, estava no prêmio? Pastor Luiz? Não vejo desta forma, pastor Danilo. E eu acho que precisamos defender até uma tese sobre Davi aqui. Quando Davi é chamado para ir aos seus irmãos, e ele chega ao campo de batalha, ele era ainda um menino muito novo, e aos olhos humanos ele não estava preparado para a guerra. Mas Deus escolheu aquele momento para que a nação de Israel começasse a ver as suas escolhas. E ele leva um menino, uma criança, para batalhar contra um gigante apenas pela indignação. O prêmio, eu creio ser secundário aqui, porque quando Davi chega e ele vê aquele cenário de um gigante por 40 dias afrontando o exército de Deus, e ele expressa: quem é este incircunciso? Ele está indignado. E como ninguém tem coragem, pastor Vanderlei, ele se dispõe a enfrentar e a defender a causa de Deus. Mas eu preciso defender esta tese dizendo que Paulo, quando ele estava dando seu testemunho em Antioquia, lá em Atos capítulo 13, versículo 21, ele vai dizer assim: então eles, o povo, pediram um rei, e Deus lhe
parou Saul e de Quis, da tribo de Benjamim, e isso pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que significava para Davi ser um homem segundo o coração de Deus? Esse é um questionamento que é muito feito e muitos pregadores vagam por este assunto, mas a própria Bíblia responde nesse texto. O texto acima responde dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois como servo faria toda a vontade de Deus. Em outras palavras, realizaria toda a obra que Deus desejasse receber das mãos dele. Ainda mais, serviria a Deus cumprindo todo o propósito de Deus para a sua vida. E quem cumpre os propósitos de Deus, quem tem Deus como alvo, não se preocupa com prêmios terrenos. A maior preocupação de Davi não era conseguir um prêmio, ou ganhar um benefício, ou então perder poder e riqueza na sua vida, mas o de ser privado da comunhão com Deus. Isso é muito importante. Veja as suas palavras no Salmo 51, versículo 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires teu Santo Espírito. Isso não é palavras de alguém que está visando coisas terrenas. Isto é visão de reino, visão da glória para Deus. Davi era comprometido com a glória e a proclamação da vontade de Deus, pastor Danilo. Ainda no Salmo 51, ele diz assim: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. A visão de Davi não era ele. Veja que ele diz assim: olha, eles vão se converter, os pecadores vão se converter a ti. Eu não vou trazê-los para mim, eu vou trazê-los para Deus. E isto é maravilhoso. E isto é a história de Davi. Nós vamos encontrar na história Davi escolhendo ir apenas onde Deus queria colocá-lo. Davi nunca se rebelou, pastor Vanderlei, contra a sua liderança. Ele nunca buscou posições ou prêmios, mesmo quando ele sabia que Saul, seu rei, estava distanciado de Deus. 1 Samuel capítulo 24 vai mostrar isso. Davi tinha uma direção de instrução de Deus. Olha, 1 Crônicas, as palavras de Davi, capítulo 28, versículo 19. Tudo isto, disse Davi a Salomão, foi-me dado por escrito pela mão do Senhor, e ele me deu entendimento para executar todos estes projetos. Davi ensinou os que se aproximaram dele a servir a Deus com fidelidade e empenho. Nós vamos olhar lá para a caverna de Adulão. Homens que tinham tudo para buscar vingança, mas Davi pega todo esse sentimento, esse pensamento negativo desses homens que se ajuntaram a ele, a andar com ele, para convergir à vitória, para o benefício do reino de Deus. Davi traz aqueles que andavam com eles a serem transformados, mudados de pessoas endividadas, amarguradas e problemáticas, a valentes e notáveis soldados e capitães. Termino esta minha parte, pastor Danilo, pastor Vanderlei, dizendo que Davi teve a sua vida para servir, não para benefícios próprios. Até o dia da sua morte, viveu para servir.
serviu ao seu chamado, serviu a Deus e, por consequência disso, serviu pessoas para cumprir o chamado dado por Deus a ele. Veja o versículo 36 de Atos 13. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais. Olha que lindo. Davi, ele não tinha visão de benefícios próprios, mas ele sempre visou a glória de Deus. Muito bem. Nós vemos que Davi usou armas com a batalha contra Golias. E nos dias que vivemos, quais são as nossas armas espirituais para essas grandes batalhas? Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, nós vamos observar, como bem falou o senhor, nós encontramos aqui que Davi, quando ele lutou com o Golias, ele abriu mão das armas de Saul. Sim. Ele abriu mão ele usou as suas armas de costume, de pastor, como pastor, quando ele estava pastoreando. E quando agora ele vai, era impossível Davi vencer o Golias, né? A ótica humana, com uma funda. Um homem de quase 3 metros de altura, um guerreiro nato, e agora um menino, um adolescente, um pastor, que aproximadamente aqui tinha seus 16 anos, e este menino vencer o Golias. Só que quando ele vai, nós vamos nos deparar com a passagem que diz que ele chega, e ele vê a afronta, e ele decide lutar com Golias, e ele diz: olha, você vem a mim com lança, com todo o aparato de guerra, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que a guerra que ele estava lutando não se vencia simplesmente com as mãos. A guerra que Davi estava vencendo era uma guerra que ia além de tudo isso. E não dependia só dele, dependia também de uma vitória para o reino. Então, ele foi em nome do Senhor. E quando nós vamos encontrar no capítulo 6, versículo 10 a seguir do livro de Efésios, nós vamos encontrar algumas armas ali. Mas entre estas que Paulo fala ao observar os cidadãos, quando ele estava preso, os soldados romanos, ele observa e ele vê que aquilo pode ser extraído algumas informações importantes para o povo do Senhor. Inclusive como vencer estas guerras com as armas que nós temos ao nosso dispor hoje. Uma das armas que é poderosa, que nós podemos usá-lo hoje, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder extraordinário. E hoje nós temos que tomar muito cuidado, que por falta da palavra, nós estamos perdendo batalhas. Outra arma importante que Davi usou, e a igreja pode usar, só que, é claro, tem que ser de uma maneira voltada diretamente para Deus, é a arma do louvor. Davi usou tudo isso que Deus lhe deu, no capítulo 16, versículo 23 do livro de 1 Samuel, e também ele foi chamado no capítulo 16, versículo 18, para poder acalmar o rei, e ele usa no versículo 23 esta arma, e o espírito mau da vida de Saul vai embora.
Então, esta arma, ela pode ser usada nos dias de hoje. É claro que é uma arma muito perigosa, muito tentadora, porque as pessoas passam a usar ela muitas vezes de uma maneira errada. Assim como muitos também adulteram a palavra, e isso é um dos perigos. Mas nós temos também a oração, nós temos o jejum. Nós vamos ver que Jesus, ele usa esta arma, e ele até inclusive traz isso para os seus discípulos quando ele desce do monte da transfiguração, e ele chega no pé do monte e um pai traz um filho para ele e diz que os seus discípulos não tinham conseguido expulsar um demônio. E Jesus vem no capítulo 9, versículo 29 do livro de Marcos, e diz que com esta casta só pode ser expulso com jejum e oração. Então, as nossas armas hoje é a oração, é o jejum, é a própria palavra de Deus. Nós vamos observar também o louvor como uma arma poderosa que deve ser usada, e outras armas que nós vemos no capítulo 6, versículo de número 10 a seguir do livro de Efésios. Então, nós vamos encontrar aqui, pastor Danilo, pastor Luiz, algo que nós precisamos usar nos dias de hoje, e que muitas vezes nós esquecemos disso, e estamos lutando com o braço de carne. Com o braço de carne. E a guerra ou a batalha vai ser perdida. Porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Muito bem, pastor. Nós vemos que o contraste de Davi e Golias era muito grande, né? Um homem já formado em grandes batalhas e um menino. Há cristãos que estão mais preocupados em serem vistos do que honrarem ao Senhor? Pastor Luiz. Pastor Danilo, essa é um problema que nós frequentemente encontramos em nossas igrejas. A imaturidade, a inconstância e as luzes da vida levam-nos muitas vezes a ser tentado a querer aparecer mais do que a Jesus Cristo. Tozer, escritor norte-americano, pastor Danilo, quando escreve 5 votos para obter poder espiritual, ele diz: se você está servindo ao Senhor e quase sem perceber, talvez inconscientemente mesmo, espera obter uma pequena comissão, cuidado. Isso irá espantar o poder de Deus, o poder do seu Espírito, a graça da tua vida. E ele continua dizendo: você precisa determinar que isso nunca irá acontecer ou aceitar qualquer glória, mas cuidar para que Deus a receba toda. Thomas Paine, político norte-americano, britânico, pai fundador dos Estados Unidos quando esse estava sendo colonizado, ele diz que reputação é o que os homens pensam de nós, mas caráter é o que Deus sabe a nosso respeito. Aquilo que vemos, aquilo que enxergamos, nem sempre é o que Deus está vendo. A história de Davi mostra isto até com os seus próprios irmãos. Mas são palavras de escritores, homens sábios, mas Jesus também aborda este assunto, pastor Danilo, pastor Vanderlei. Quando o Senhor está falando, e registrado ficou em Mateus capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: tenham cuidado. Olha a expressão que Jesus Cristo usa. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros ou diante dos homens para serem vistos por eles.
E o Senhor diz o porquê ainda. Ele diz: se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Palavras de Jesus. Davi esperou o tempo, esperou por Deus conduzi-lo ao trono. Não encontramos na Bíblia, pastor Vanderlei, o nosso querido rei Davi forçando alguma porta. Ele não se portou de forma inconveniente, inconsequente. Ele não pediu aquilo que ele alcançou. Isto é muito importante. Eu tenho o que Deus me dá, não aquilo que eu quero. Porque a glória dele é para ele e Deus não reparte a glória com ninguém. Mas quando Saul precisava dos serviços de Davi, e esse era ungido como rei, este sabia que Saul estava prestes a cair do trono e ele assentaria, mas quando Saul precisava de Davi, ele sempre esteve pronto para atender o seu rei. E ele ainda, quando não precisava, o rei Saul já não dependia dos seus préstimos, ele voltava para a casa do pai para cuidar do rebanho. Nós vamos encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 17. Ora, nós vamos encontrar Paulo, pastor Vanderlei, recomendando a Timóteo para fugir das paixões da mocidade. E às vezes nós não entendemos muito esse negócio. Porque ele não fala de paixão, coloca no plural, paixões. O desejo de ser visto, de ser ovacionado, de ser aclamado, está ligadamente à imaturidade. É uma das paixões da mocidade. É por isso que o Senhor recomenda que no ministério não se coloque pessoas neófitas, novas, despreparadas ou imaturas ainda. E Paulo ainda diz assim para Timóteo, para que ele repila, ele incentiva a repelir as questões insensatas e absurdas. Ora, se alguém tem que ter holofotes na igreja, é Jesus Cristo que morreu por ela. A imaturidade, pastor Vanderlei, nos leva a agir como crianças egocêntricas, que precisa se expressar, chorar, espernear, pular, quando não conseguimos aquilo que queremos e na hora que queremos, pastor Danilo. Nos leva a dizer e até acreditar que a nossa liderança é despreparada, que eles não têm visão de Deus, sendo que nós estamos agindo por imaturidade, querendo ser visto e não honrar a Deus. Isto leva na igreja, e é um problema generalizado, crentes que se ofendem com qualquer facilidade. Pastor Vanderlei, se ele não canta, se ele não prega, o culto não é o mesmo. Surge aí ciúmes, dissensões, disputas por posições, por ministério. Porque, lamentavelmente, e eu não generalizo de forma alguma, mas existe dentro das nossas igrejas pessoas que vivem sob padrões humanos, que têm uma visão terrena da igreja e não uma visão espiritual. Eles não têm uma visão de reino, em que há um rei que determina quem, como, onde, quando vai trabalhar. E por isso fazem da igreja, ou pelo menos tentam fazer da igreja, um lugar de autopromoção. Igreja, eu diria assim, púlpito, é lugar para chamados, para escolhidos. E a própria Bíblia diz assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E podemos aplicar aqui essa palavra. Por que não? E eu termino dizendo, afirmando, sim, pastor, existem cristãos, são cristãos, pessoas salvas, lavadas e redimidas no sangue do Cordeiro, mas que ainda são imaturas, que ainda
não foram forjadas no fogo do Espírito e ainda não passaram pela caverna do Adulão para que ali sejam forjadas, não passaram pelos leões na caverna, como Daniel, não foram lançados na fornalha como Sadraque, Mesaque e Abednego, e por isto, apesar de serem cristãos, estão tendo uma visão distorcida do reino de Deus. Muito bem, nós chegamos à nossa conclusão. Acompanhe comigo na tela. Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social, intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso, ele olha o coração do ser humano, e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo, segundo o seu coração. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Chegamos ao término da nossa lição de hoje e chegamos às nossas considerações finais. Pastor Vanderlei. Pastor Danilo, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, que nos concedeu esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando, juntamente com os nossos professores, os nossos telespectadores, desta aula maravilhosa. Também quero agradecer aqui ao nosso pastor presidente, pastor José Polini, ao pastor João Pinheiro, meu pastor ali no setor de número 4. Também quero agradecer ao pastor Danilo pela confiança de estarmos aqui, ao pastor Luiz, que podermos estar juntos aqui, também ao meu amigo Gilson, Deus abençoe poderosamente a sua vida, e a todos os nossos telespectadores. Muito bem, considerações finais, pastor Luiz. Pastor Danilo, pois bem, quero tributar a Deus toda a honra por conceder-nos este privilégio de podermos partilhar uma partícula da sua palavra. Também ao nosso pastor José Polini, pastor presidente da nossa igreja, que com uma sabedoria extrema permite este canal estar aberto para a instrução da palavra de Deus, trazendo um crescimento à igreja. Bem como ao pastor Inéias, pastor em exercício aqui em Ponta Grossa. E lembrando também do pastor Pires, Valdenês Pires, nosso setorial ali no setor de número 2, que bondosamente possibilitou-nos a oportunidade de aqui estarmos juntos falando do amor, bem como ao pastor Danilo, prazer poder estarmos juntos mais uma vez. Pastor Vanderlei, meu respeito, meu carinho e o meu agradecimento a Deus pelo privilégio que concede de estarmos aqui juntos nesta oportunidade a falarmos do amor de Deus, bem como os nossos professores, heróis de ensinos da palavra de Deus e alunos da IBD, que o Senhor possa abençoá-los, bem como o nosso técnico que não aparece, mas que tem um trabalho fundamental, o Gilson, nosso amigo, que Deus possa honrar-lhe e abençoar-lhe poderosamente. Deus abençoe. Muito bem, convidamos aos nossos irmãos para a nossa próxima lição de número 8, que tem como título O Exílio de Davi. Esperamos todos e fiquem todos na paz do Senhor.